Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargo ainda mais importante na província da Babilônia. Amém. Amém. Esse versículo foi na semana passada, acho que o pastor disse que, como eu estava no programa, que eu ia dirigir a oração na noite. Depois não consegui, queria dormir, mas só que algo me acordou, porque tive a noite a pensar no fazer vontade de Deus. Depois algo me acordou, depois fez-me lembrar desse versículo aí, comecei a ler. Depois, acho que como uma pessoa fica espantada quando lê esse versículo, um rei que se considerava Deus e fala todas essas coisas, a gente vê que não é ele que fala, é que Deus que usa a boca dele para falar, porque é maravilhoso e lindo quando uma pessoa que não conhece Deus, que considerava Deus porque ele enviou os 3 amigos para a fornalha porque não ajoelharam, não adoraram. E ele mesmo que considerava Deus teve que falar todas essas coisas para exaltar o Deus verdadeiro. Porque quando a gente vê, quando a gente obedece a Deus, faz a vontade de Deus, até o inimigo mesmo abre a sua boca, usa a sua boca para nos exaltar, para exaltar esse Deus que é maravilhoso. Glória a Jesus. E fiquei emocionado, fiquei sem palavras quando eu vejo esse versículo. Acho que qualquer pessoa fica sem palavras. Eu também lembro quando mesmo o faraó reconheceu que há um Deus acima de todos os deuses, mesmo sobre Deus, que são Deus, porque eles têm muitos deuses, mas ele reconheceu que José tem um Espírito de Deus sobre ele. E eu fico maravilhoso quando eu vejo Deus e a mostrar que ele está em cima de todas as coisas, de todas as pessoas, todos os reis, todos os deuses que ser humano adora, aquele que está no controle, aquele que comanda. E por isso, e o pastor disse, vamos orar, pedir a Deus que seja feita a sua vontade. Amém. Mas eu acho que quando a gente fizer a sua vontade, Deus é fiel para provar que Ele nos salva de situação que acho que, não sei mesmo, Sedraque e Abednego e Mesaque, mesmo com tanta fé, mas acho que eles tremeram quando estavam a subir para ser julgados na fornalha. Acho que não há fé que resiste a si mesmo, tudo, mas o Deus, e Ele é fiel para nos salvar mesmo no momento de aflições. E vejo que Deus não nos salvou antes de ter jogado na fornalha, mas deixou até chegar dentro da fornalha para mostrar que Ele sabe que não há situação difícil que Ele não possa nos ajudar, que Ele não possa nos salvar. Esse Deus que estou conhecendo e que sei que Ele está sempre perto daqueles que o amam, porque a palavra diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E às vezes mesmo a situação difícil e é para o nosso bem. Mesmo quando a gente passa pela situação, pela dor, às vezes Deus só quer nos moldar, porque um verdadeiro soldado é provado no fogo, não é no beijinhos e carinho e da mamãe do papá, mas Deus é o verdadeiro especialista que forma o verdadeiro soldado.
passam pelo fogo para provar, para mostrar o seu valor. Amém. Bom, e questão do tempo, vamos até aqui e vamos orar, pedir a Deus que nos dê força para fazer a sua vontade. Às vezes é complicado, queremos fazer sempre a nossa vontade e nós que andamos na igreja, mas conhecemos a palavra, conhecemos a vontade de Deus, mas a nossa carne é tão má que estamos sempre a fazer a nossa vontade. Diz, esse pequeno pecado aí não faz mal, esse pequeno não faz mal, esse pequeno não faz mal, mas e enquanto estamos a agradar a nossa carne, estamos a desagradar a Deus. E no final, acho que não vamos gostar da Deus tem para nos falar. Por isso, eu falo por mim. Tenho muito que falar e pedir a Deus que me conserta, que me lava de cabeça a planta dos pés, a minha boca, a minha língua, meus ouvidos, meus olhos, que me purifica, que me unge, para que só faça a vontade dele, não a minha vontade. Aleluia. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Teu nome seja louvado, Senhor. Agradecido, Senhor. Teu nome é santo, Senhor. Teu nome é poderoso, Senhor. Deus da graça, Deus que nos ama, Senhor. Mesmo aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, por tudo que eu faço, que eu tenho feito, meu Deus, que não tem te agradado, Senhor. Pai, eu quero dizer que eu não tenho força, Senhor, para me transformar só, Senhor. Eu te peço, Senhor, me ajuda, Senhor, tenha paciência comigo, meu Deus. Transforma, Senhor, me purifica, Senhor, tudo que tenho feito de mal, tudo que o Senhor tem visto que tenho feito que não tem te agradado, Senhor. Me transforma, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa diferente, Senhor. Me ajuda, Senhor. Oh, Senhor, lava os meus olhos, Senhor, para que eu só possa ver, meu Deus, o que o Senhor quer, meu Deus. Unge os meus olhos, Senhor. Unge a minha língua, Senhor. Lava a minha língua, Senhor. Tira todo o mal da minha boca, Senhor. Purifica, Senhor, com teu sangue, Senhor. Lava tudo que purifica, Senhor. Lava os meus ouvidos espirituais, Senhor, meu Pai, para que não possa ter ouvido as fofocas, Senhor, meu Pai. Oh, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, lava meu corpo, Senhor, meu Pai. Tira tudo, querido Senhor, tudo que não te agrada, Senhor. Me ajuda na minha fraqueza, Senhor. Me dê força, Senhor, para resistir todo o mal, a fofoca, Senhor, a mentira, Senhor. Me ajuda, Senhor, meu Pai. Tira de mim esse pecado que não consigo tirar só, meu Deus. Oh, Jesus. Me ajuda, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Meu desejo é fazer a tua vontade, Senhor. Meu desejo é fazer o que o Senhor quer, meu Deus. Mas eu sou fraco, Senhor. Eu te peço, Senhor. Me fortaleça, venha me ungir, venha me santificar, Senhor. Para que eu seja conforme a sua vontade, Senhor. Conforme o seu desejo, Senhor, meu Pai. Mesmo eu, Senhor, não quero mais viver nesse mundo, Senhor, de pecado, Senhor, meu Pai. Eu não quero viver, meu Deus amado. Eu não quero ser um crente morno, Senhor, um crente que morno está bem, outrora está mal, Senhor, meu Pai. Eu peço que a tua vontade seja feita na minha vida, Senhor, meu Pai. Na minha casa, no meu relacionamento, Senhor, meu Pai. Eu não quero, meu Deus, continuar nessa vida, Senhor, de fornicação, meu Deus. Senhor, meu Pai, eu quero, meu Deus, de desejo, meu
entregar a Ti, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor, meu Pai. Me ensina a fazer a Tua vontade, Senhor. Me ensina a libertar-me, a largar tudo que é mal, tudo que não é do Senhor, meu Pai. Me liberta, Senhor. Lava-me com o Teu sangue, Senhor. Me purifica, Jesus. Oh, Jesus. Eu sei que eu sou desobediente, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, por tudo que eu tenho feito, Senhor. Eu clamo pela Tua misericórdia, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a deixar tudo que não te agrada, Senhor. Eu não quero ser um crente, Senhor. Como, Senhor, um crente que não sente Tua presença, Senhor, meu Deus. Oh, Senhor, meu Pai, eu quero sentir a Tua presença, Senhor. Eu quero viver, meu Deus, conforme o Teu mandamento, conforme a Tua vontade, Senhor, meu Pai. Me ajuda, Senhor, me transforma, Senhor, meu Pai. Me ajuda a não dar ouvido à fofoca, Senhor, meu Deus. Me ajuda a não tirar da minha boca o que a conversa vãs, conversa que não te glorifica, conversa que não me edifica, conversa que não glorifica o Teu nome, Senhor, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, eu clamo pelo Teu socorro, Senhor. Me ajuda, Senhor, me liberta de tudo mal, tudo pecado que me escraviza, Senhor, meu Pai. Pai, estou revoltado, Senhor, meu Pai, que não consigo, meu Deus, deixar esse algo do mundo, coisas do mundo, Senhor, coisas que não glorificam, que eu sei que não te agrada, meu Deus, mas que continuo fazer, meu Deus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, meu Pai. Oh, Senhor, quero te servir conforme o Senhor quer, conforme o Senhor manda, meu Deus. Oh, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, meu Pai. Transforma meu relacionamento com Soraya, Senhor. Me ensina, me ajuda, Senhor, meu Pai, a educar nossos filhos consoante a Sua vontade, Senhor, meu Pai. Eu não quero mais fazer a minha vontade, Senhor, meu Pai. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, meu Pai. Mortifica a minha carne, Senhor, vivifica o meu espírito, Senhor, meu Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Pai. Aumenta a minha fé, Senhor, meu Pai. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu possa crer, meu Deus, como Abednego, Senhor, amado, Sedraque, Mesaque, Senhor, amado, creram, Senhor, meu Pai. E não fizeram, Senhor, amado, como todos fazem, Senhor, meu Pai. Mas eles fizeram diferente, Senhor. Eles te agradaram no Senhor, meu Pai. Me ajuda, Senhor, meu Pai. Me transforma para que eu não seja como todo mundo, Senhor, meu Pai. Para que eu seja diferente, mesmo que eu sou criticado, mesmo que eu sou julgado, Senhor, mesmo que eu sou inspecionado, meu Deus. Mas que eu faça sempre a Tua vontade, sempre o que o Senhor quer, meu Deus. Porque o Senhor mesmo me justifica, Senhor. O Senhor mesmo me justifica, o Senhor mesmo me tira a situação, meu Deus, que nenhum homem, meu Deus, não consegue me tirar, Senhor, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Nazaré, Senhor, meu Pai, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, meu Pai, que seja feita a Sua vontade, Senhor, que seja feito, meu Deus amado, o que o Senhor quer da minha vida, Senhor, meu Pai, eu quero consagrar a minha vida a Ti, Senhor, quero consagrar os meus desejos, a minha vontade a Ti, Senhor, meu Pai. Pai Santo, me ajuda, Senhor, meu Pai, a temer o Senhor, me ajuda, Senhor, meu Pai, a fazer a Tua vontade, Senhor, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Nazaré, Senhor. Oh, Senhor, meu Pai, quero entregar, Senhor, meu Pai, a minha casa, a igreja, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Quero entregar a minha família, Senhor, a vida da minha mãe, Senhor, a sua saúde, Senhor, meu Deus. Entrego a vida da Soraya, Senhor, meu Pai. Entrego, Senhor, meu Pai, a vida da minha irmã Sônia, os meus filhos, Senhor, a saúde da Alicia, Senhor, meu Deus. Entrego a vida da Adriele, Senhor, Felipe, Senhor, meu Pai. Quero entregar, meu Deus, a vida do meio, onde que ele está, Senhor, meu Pai. Deus, entrega, meu Deus, meu Pai.
Pai, a vida dos meus pais espirituais, Senhor, que o Senhor abençoa, Senhor, meu Pai, da sua família, Senhor, a sua casa, Senhor, eu quero te entregar esse ministério nas tuas mãos, Senhor, meu Pai, clamamos pela tua ajuda, Senhor, Espírito Santo, seja conosco, nos fortaleça, Senhor, meu Pai, revista-nos, Senhor, meu Pai, com a tua força, com o teu poder, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, seja conosco, Senhor, abençoa-nos, Senhor amado, abençoa a nossa vida espiritual, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, quero te entregar, meu Deus, cada irmão, Senhor amado, nesse ministério, Senhor, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, que o Senhor possa restaurar, libertar, Senhor, meu Pai, da vitória de cada um que necessita, Senhor, meu Pai. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha desbloquear, Senhor amado, todo o que está bloqueado, todas as portas que estão fechadas, Jesus. Venha, Senhor, transformar a vida de cada um, Senhor, meu Deus, venha criar o desejo, Senhor, meu Deus, de fazer a tua vontade, Senhor, de ler a tua palavra, de meditar nela, de procurar a ti, Senhor, meu Pai, de procurar a verdade, Senhor, que nos liberta, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, venha, Senhor, da vitória na saúde da minha mãe, Senhor, da vitória na saúde da Lícia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, venha me dar vitória, Senhor, eu a Soraya, Senhor, meu Pai, desse desejo, meu Deus, de nos consagrar a nossa vida aqui, de nos entregar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve, meu Pai, me ajuda a me dar um coração temeroso a Ti, Senhor, dá-me um coração obediente, meu Deus, dá-me um coração, meu Deus, que faça a tua vontade, Senhor, meu Pai, mesmo que me doa, Senhor, mas que eu continuo a fazer a tua vontade, Senhor, meu Pai. Eu quero ser uma pessoa diferente, Senhor, eu não quero ser como todo mundo, Senhor, que tu pega, Senhor, eu quero tudo fazer a sua vontade, meu Deus. Mas eu quero, meu Deus, deixar o meu corpo, meu Deus, mas fazer a tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, consagra a minha vida a Ti, Senhor, me fortaleça no Senhor, meu Pai, me dá paciência, Senhor, meu Pai, me dá força, Senhor, para continuar, meu Deus, na Tua presença, no Teu caminho, a procurar, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, Pai Santo, eu te peço, Senhor, abençoa a palavra, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, Espírito Santo, tocar na vida dele, Senhor amado, transformar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que cada palavra que eu tenho evangelizado ele, que não seja em vão, meu Deus, Pai Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, liberta ele, liberta a sua família, Senhor, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Nazaré, Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, meu Deus, obrigado, Senhor, por ter o teu cordeiro, Senhor, meu Pai, para que desse a sua vida por nós, para que possamos ter a salvação, meu Deus, aleluia, Senhor, obrigado, Senhor, Pai Santo, quero deixar esse país nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, salvar a França, Senhor, invadir toda a família, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, deixa cada escola, Senhor, todas as escolas, Senhor, toda presidência, Senhor, meu Pai, presidente francês, meu Deus, eu deixo nas tuas mãos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, quero deixar, meu Deus, todas as igrejas, Senhor amado, nas tuas mãos, Senhor, cada igreja seguida, Senhor, eu deixo nas tuas mãos que o Senhor possa fortalecer, Senhor, abençoar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, meu Pai. Eu oro pelo nosso irmão Magno, Senhor, que o Senhor possa abençoar e fortalecer, meu Deus, no teu caminho, Senhor, na tua verdade, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua lhe fortalecendo, meu Deus, para que o Senhor possa lhe honrar, meu Deus, como o Senhor honrou, meu Deus, amar os teus amigos, Senhor. Que o Senhor possa orar, Senhor, amar aquele, meu Deus, que não fez a sua vontade, meu Deus, mas que reconheceu que o Senhor é Deus, meu Deus, que fez a sua vontade, Senhor, meu Pai. Pai, obrigado pela tua fidelidade, Senhor, porque o Senhor é aquele que honra os teus, Senhor. O Senhor é aquele que salva os teus, meu Deus. O Senhor é aquele que nos fortalece, que nos abençoa, Senhor. Obrigado, Jesus,
por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu sangue, Senhor. Obrigado pela família, obrigado pelo ministério, Senhor, meu Pai. Obrigado pela tua obra na nossa vida, Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado por nos cuidar, meu Deus amado, por menor, meu Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar sempre muito mais daquilo que nós pedimos, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por não nos castigar, meu Deus amado, como nós merecemos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu tamanho amor. Obrigado por nos amar em primeiro, Senhor. Oh, Pai Santo, obrigado, Senhor, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor. O Senhor é ar que eu respiro, Senhor. O Senhor é a minha vida, Senhor. Sem o Senhor não sou nada, Senhor. Sem o Senhor a minha família não é nada, Senhor, meu Deus. Seja conosco, Senhor. Não nos abandona, Senhor. Nos fortaleça no teu caminho, nos fortaleça na verdade, Senhor, meu Deus. Abre nossos olhos espirituais para que possamos ver e ouvir, meu Deus, meu Pai, a tua vontade, Senhor, meu Pai, e obedecê-las, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Nazaré, Senhor, meu Pai. Venha abençoar cada irmão, Senhor amado, que estará longe, Senhor, meu Pai, nesse grupo de intercessão, Senhor, que o Senhor possa revestir cada um, Senhor, meu Pai, com toda a armadura de Deus, Senhor, meu Pai, para que possamos estar firme e forte, Senhor, meu Pai, nessa batalha, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Nazaré, Senhor. Aleluia, Senhor. Te agradeço, Senhor, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é conosco, sei que o Senhor nos dará vitória, Senhor, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é santo, Senhor. Santo, santo, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este privilégio que temos de nessa terça-feira podermos nos encontrar, Senhor, aqui na Tua casa mais uma vez, para podermos, meu Senhor, aprender, Senhor, no Teu tempo, Senhor. Essa foi a oração de Davi, Senhor. Senhor, ele disse uma coisa, Senhor, eu buscarei, que eu possa habitar, Senhor, na casa do Senhor todos os dias e aprender no Seu tempo. O desejo do nosso coração é aprendermos, Senhor, para que com a inteligência e sabedoria que vamos adquirir na Tua palavra, possamos Te conhecer, Senhor. Naquilo que o Senhor quer se revelar, Senhor. Semana passada, sobre a oração. É tanta coisa que a gente fala, mas na hora de guardar mesmo é uma outra coisa. Pelo menos uma lição que você aprendeu semana passada. Nós falamos sobre oração. Tem problema, pastor? Só temos nós aqui. Então, seja um ou outro, tanto faz. Vamos lá, gente. Tem que misturar um bocadinho. Mas Lucas 11 é a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. E o que ficou gravado sobre a semana passada no seu coração?
Eu acho que eu vou no Facebook para olhar. É no Facebook. Vamos ver se os irmãos que estão online vão responder alguma coisa aí. Vamos ler, quem sabe vai ficar mais claro. Nós falamos sobre alguns pontos da oração do Pai Nosso. E a palavra do Senhor nos diz assim. Eu leio a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei. Eu não vou ler a oração do Pai Nosso, nós vamos parar aqui no capítulo 2, na parte A. Baseado nesse texto que nós lemos, o que você pode lembrar daquilo que nós falamos sobre a oração? Senão você é obrigado a pregar tudo de novo. Lembro que os discípulos viam Jesus com uma vida de oração e eles também queriam aprender a orar também como os discípulos de João Batista, como João ensinava aos seus discípulos. E depois aí que Jesus ensinou eles a como orar. Depois disse quando orar e entrei no vosso quarto é quarto físico também, que para orar ao Pai, o Pai está no céu e Ele nos ouve. Amém. Está ótimo. Eu já consegui lembrar duas coisas, está ótimo. Meu Deus do céu, pode ver. Vou tirar 100 já. Alguém escreveu alguma coisa aí? Glória a Deus, amém, aleluia. Amém. A paz amada, a irmã Conceição. A mãezinha está aí presente. Isso. Deus abençoe, mãezinha. E A Nana. Paz do Senhor, irmã Nana. Então, nós aprendemos a semana passada, e eu quero retomar um pouquinho sobre a questão. Então, nós aprendemos que a primeira coisa que os discípulos, eles pediram a Jesus, eles não pediram para que Jesus ensinasse eles a fazer milagres, a curar enfermos, a ressuscitar mortos, mas uma coisa que marcou a vida dos discípulos em relação a Jesus foi a vida dele de oração. E ele, então, ele ensinou os discípulos a orar. Então, significa que oração se aprende. A gente aprende a orar. E é muito interessante você aprender a orar e a orar bem. Então, o desejo que nós temos de podermos falar sobre a escola da oração é de aprender sobre a oração, sobre as formas de orar, sobre a posição de orar, sobre todas as coisas que envolvem oração. E principalmente falarmos sobre os tipos de oração, que isso é o mais importante, porque às vezes nós fazemos uma bagunça, uma mistura, e nós acabamos perdendo muito daquilo que nós chamamos de oração. Então, uma coisa que eu quero voltar, que nós falamos semana passada, é que a oração, ela tem tempo. Nós falamos que a oração, ela tem começo, tem meio e tem fim. Porque a Bíblia diz que, e aconteceu o quê? Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, quer dizer, se acabou, é porque tinha começado. Então, você começou, teve um meio e também teve um fim. Então, quando Jesus estava orando, essa questão do tempo da oração não é só simplesmente o tempo cronológico, de ter um começo, meio e fim. Como nós estamos aqui numa reunião de oração, e na igreja nós temos o começo, eu tenho o meio, vai ter o final da reunião de oração. Mas além disso, e falando assim um tempo de oração, nós vamos ver que a oração ela pode ser longa, como ela pode ser curta. Então, no tempo em Daniel, no livro de Daniel, que o nosso irmão acabou de ler agora, no livro de Daniel, vai nos falar que Daniel, ele orou várias vezes, na verdade. Ele orou muitas vezes, Daniel. E uma das orações que mais marcou o nosso coração em relação à vida de Daniel é que o Daniel ele começa um tempo de oração, ele recebe uma revelação de Deus. E quando ele
recebe aquela visão de Deus, ele não entende a visão que Deus tinha dado para ele. E aí, ele, no capítulo 10 de Daniel, diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Ora, Daniel teve a visão, ele teve a visão, teve a revelação, o entendimento da visão, mas ainda assim, ele diz: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então, uma das coisas que é interessante falar é que Daniel, ele entende a visão, ele recebe a visão, ele entende a visão, mas aquilo perturba o coração dele. E ele vai dizer que então ele vai, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo de um rio, do rio Edquel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, dos seus lombos, cingido com ouro fino. Então, Daniel vai falar que só ele viu a visão, e o anjo vai dizer para ele, ele disse no versículo 11, e me disse o anjo: Daniel, homem muito desejado, ou muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta sobre os teus pés, porque eis que sou te enviado e estou falando contigo essa palavra. E eu estava tremendo. Ele disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a compreender e a humilhar-te perante seu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então Daniel, ele começa a orar. No primeiro dia, a oração dele não é respondida, ele não vê a resposta. E Daniel, então ele começa a orar, até que se cumpre 3 semanas completas. E aqui está uma grande confusão do povo de Deus, que diz que o jejum de Daniel de 21 dias é o jejum que Daniel não comeu carne, só comeu legumes. Mas na verdade a Bíblia diz que nessas 3 semanas ele não comeu manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e eu não me ungi. Então, manjar desejável, a mesa do rei estava repleta de manjar desejável. A gente não sabe, na verdade, qual o tipo de alimento que Daniel se absteve. No começo, quando ele chega na Babilônia, lá ele tira todo tipo de, como ele pede para comer, só legumes. Mas aqui ele deixa bem claro que ele não comeu manjar desejável, nem carne, nem vinho. Então, nesses 21 dias, ele se absteve dessas coisas. E o povo, muitas igrejas, muitos irmãos, eles misturam os dois jejuns. O primeiro tempo de Daniel na Babilônia, na verdade, não foi um jejum que ele fez. Ele se absteve, porque ele queria se santificar para o Senhor. Então, ele se separou. Podemos dizer que foi um jejum parcial, mas ele se separou e comeu só legumes e água. E aqui, ele diz que ele não comeu manjar desejável, ele não comeu carne, ele não bebeu vinho. Então, a oração, ela pode ser uma oração longa, como Daniel começou, e a Bíblia diz que ele foi, então, por 21 dias. Ele não estabeleceu 21 dias de oração. Ele foi levado, e o anjo vai dizer para ele: desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua resposta, ela já saiu. Então, a oração, ela pode ser um tempo longo, como ela pode também ser uma oração curta. Vamos lá no livro de Neemias, e nós vamos ver uma oração que talvez seja uma das orações mais curtas que a gente já viu na Bíblia. Livro de Neemias, que alguém tirou Neemias da minha Bíblia. Capítulo. Neemias capítulo 1, quando Neemias ele se apresenta diante do rei. Ele se apresenta diante do rei. E a Bíblia diz que ele tinha já jejuado e orado. Ele já tinha jejuado e orado. Mas no momento em que o rei fala com Neemias,
Neemias não tem tempo para poder passar 3 semanas de oração como Daniel. O que ele faz? Ele faz a oração que nós chamamos a oração relâmpago. Capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso tristeza, senão do coração. Então temi muito, de grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estarias triste o meu coração, estando a cidade, o lugar de sepulcro dos meus pais, assolado e tendo sido consumido pelas portas pelo fogo? Então o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então Neemias, ele faz uma oração curtíssima. A Bíblia não fala nem quais foram as palavras que Neemias usou, mas ele diz que ele orou na presença do rei, antes de falar com o rei aquilo que o rei tinha perguntado para ele simplesmente ora. Então, o tempo da oração pode ser longa, pode ser curta, pode ser uma oração feita também, quando nós falamos de tempo, podemos falar da oração feita em que horário do dia nós vamos orar. E nós vamos ver no Salmo, alguém pode abrir no Salmo 55, 17. A pastora Poliana gosta muito de usar esse salmo na oração do meio-dia. Salmo 55, 17. E alguém abre em Salmo 63, versículo 3. Para quem está nos acompanhando, Salmo 55, 17. E também Salmo 63, 3. O que diz o Salmo 55? De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo e ele me ouve. Então, Davi diz que de manhã ao meio-dia e à tarde nós podemos orar ao Senhor. Salmo 63, 3. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Eu acho que tem alguma coisa errada. Desculpa, 6, versículo 6. Versículo 6. Versículo 6, 63, 6. 73. Não, 63, 6. Isso. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda. Então nós podemos orar ao Senhor na madrugada. Ele diz que quando ele está nas vigílias, é interessante que ele fala nas vigílias da noite. Então, durante toda a madrugada, ele pensa no Senhor, ele medita no Senhor, ele ora ao Senhor. Então, falando sobre tempo, quando falamos sobre o tempo, que tempo que é tempo de orar? Orar, nós vimos que em Tessalonicenses que oramos em todo o tempo. Oramos de madrugada, oramos ao meio-dia, oramos à noite, oramos pela manhã. A nossa oração ela tem começo, meio e fim. A nossa oração ela pode ser, em questão de tempo, ela pode ser longa, como ela pode também ser curta. Quando falamos de uma reunião de oração, podemos falar de um tempo de oração de 1 hora. Quando falamos de vigília de oração, nós temos uma noite inteira para podermos passar em oração. Amém? Então, só para a gente poder relembrar aquilo que nós falamos sobre a oração. Então, nós falamos que a questão da oração, nós temos a oração, ela tem um tempo, a oração, ela se aprende, a oração, ela tem um lugar para se orar. Jesus estava orando lá no monte com os discípulos, quando eles pediram para aprender a orar, e nós devemos orar, nós vimos que orando em todo lugar, em todo tempo. E também nós vimos que na oração existem palavras. É muito importante nós voltarmos ao princípio prático da oração, que a oração ela tem palavras. Nós não podemos simplesmente permitir que as pessoas que estão ao nosso redor, elas orem com as suas palavras e nós ficamos só ouvindo as pessoas orarem, ou nós colocamos uma música de fundo e nós deixamos a música cantar, tocar, e nós ficamos ali naquele tempo ali, 1 hora de joelhos ouvindo as pessoas cantarem. Não, a Bíblia diz que Jesus, ele disse, quando orai, dizei. Então, na oração existe palavra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a posição de oração. Qual é a posição correta? Existe uma posição correta para orar?
Existe alguma posição que eu não devo orar? Nós vamos hoje estudar sobre isso. Então nós vamos abrir em Mateus capítulo 6, versículo 5. Para quem está anotando aí. Mateus 6, 5. 1 de Reis 8, 55. Quem achou já pode ler para a gente poder ganhar tempo. Mateus 6, 5. Então, na posição da oração, nós podemos orar de pé. Mateus 6, 5. 1 de Reis 8, 55. De 5 até quando? Só o versículo 55. Quem achou Mateus? 5. 6, 5. 6, 5. Mateus 6, 5. Quando você orar, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas da rua para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então, no tempo de Jesus, era muito comum as pessoas orarem de pé. E aqui Jesus não está criticando a posição da oração, mas ele está criticando a hipocrisia das pessoas que estavam orando naquela época. Então, no tempo de Jesus, era muito comum as pessoas orarem de pé. No Velho Testamento também acontece isso. 1 de Reis 8, 55. 8:55. 1 de Reis 8, 55. Então, 55. Então a voz alta pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali, e ele disse: 56? Acho que esse é o versículo. Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Amém. Na minha versão diz assim: E sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação em alta voz, dizendo. Então, só nesse versículo nós temos quantas posições? Então, a voz 54. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou. Ele se levantou. Então, estando de joelhos, ele estava orando primeiramente de joelhos. Então, aqui nós temos a posição de joelhos. E ficou em frente do altar. E levantou-se diante do altar, ficou diante do altar. E depois, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Glória a Deus. E depois, versículo 55 diz: E pôs-se. Então a voz alta pediu as bênçãos, não? Na minha versão diz: E pôs-se em pé. A sua versão está assim? A minha versão está: E pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação. Então, a posição de oração, de orar de pé. Salomão começa a oração de joelhos, depois ele se levanta, se coloca diante do altar do Senhor, e quando ele está diante do altar do Senhor, ele se coloca de pé, levanta as suas mãos para poder abençoar o povo. Então, é uma posição muito importante para poder levantar as mãos e abençoar as pessoas que nós estamos orando por elas. Também nós temos também na palavra do Senhor, pessoas que oraram, ou pessoas que oraram de sentado. Tem muitas pessoas que, para eles, é um absurdo orar sentado. Mas nós vamos ler Atos capítulo 2, versículo de 1 a 2. Atos 2. Esse talvez seja um dos textos mais maravilhosos que existem em relação ao poder da oração. Atos 2, de 1 a 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento, soprando muito forte. E esse barulho encheu
toda a casa onde estavam sentados. Estavam o quê? Sentados. Estavam o quê? Sentados. Sentados. Então, vejam que esses irmãos, eles ficaram 10 dias juntos no cenáculo. Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aqueles irmãos, então, eles se juntam no cenáculo, alguns chamam de a parte superior, cenáculo, achando outro, o quarto de cima. E eles ficaram ali 10 dias todo mundo junto. E crente, 10 dias todo mundo junto, vocês podem imaginar que junto, depois que Jesus tinha ressuscitado, eles ficaram ali compartilhando o tempo com Jesus, as palavras de Jesus, e comiam junto, e começaram a exortar um ao outro. Pedro junto com João, Maria junto com os outros discípulos, ficaram todos juntos 10 dias. E nesses 10 dias, com certeza, eles oraram. Oraram. Mas no momento em que o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, eles não estão em oração. Eles não estão ajoelhados. Eles não estão com o rosto no chão. A Bíblia diz que eles estavam assentados. Ele diz, e de repente, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quer dizer, se estavam todos reunidos, é porque tinha algum momento que eles saíam, voltavam. Mas naquele momento, cumprindo o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então imagina que quando o Espírito Santo vem, ele encontra os crentes que estão sentados, talvez falando de Jesus, exortando um ao outro, ou orando a Deus, assentados naquele lugar. E aí o Espírito Santo vem, desce sobre a igreja e enche a igreja com poder. Isso é maravilhoso, para poder quebrar todo tipo de mentalidade de que nós temos uma posição só para orar, que se você estiver no transporte, ou assentado em casa, ou no consultório médico, ou trabalhando em algum lugar, que você não possa orar. Você pode orar enquanto você está sentado também. E nós vamos ler também, nós já acabamos de ler também sobre orar de joelhos, mas vamos ler mais um versículo que está em 2 de Crônicas 20:18. Nós vamos ler esse versículo também, que fala sobre orarmos de joelhos. Nós já falamos sobre Salomão, que orou de joelhos, com as mãos levantadas e de pé. 20:18. Nós vamos ler 2 de Crônicas 20:18. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aleluia. E Salmo 95:6. Eu vou guardar esse comentário agora desse texto para o próximo item que nós vamos falar. Salmo 95:6. Venham, fiquem de joelhos e adorem o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Nós não precisamos nem comentar, né? Vinde e nos ajoelhemos diante do Senhor. Agora nós vamos falar dessa posição de 2 Crônicas 20:18. Você pode anotar, se estiver anotando também. Nós não vamos ler. Êxodo 34:8. Êxodo 34:8 também fala sobre essa posição que muitos dos nossos patriarcas no Novo Testamento não temos muita citação. Aliás, no Novo Testamento nós temos poucas citações de posição de oração, mas o Velho Testamento vai nos falar muito, mas principalmente os homens de Deus, os patriarcas, eles faziam esse tipo de posição para orar, que é a posição de prostrar-se diante de Deus, que é de ajoelhar e colocar o rosto no chão. Então, foi isso que nós temos agora, que Josafá fez com todo Judá. Ele então se ajoelha, ele prostra com seu rosto em terra para poder buscar a face do Senhor. Se alguém quiser anotar também, esse texto também está em relação a Moisés, Êxodo 34:8. Só vamos anotar. E depois,
Nós temos também a posição de orar, meditar também em Deus, andando. Gênesis 24, 63, falando de Isaac. Nós vamos ler também esse texto. Gênesis 24, 63. Aleluia. Êxodo. 63. O que eu falei? Desculpa, Gênesis 24, 63. Quem achou pode ler. Êxodo. Desculpa, é isso que eu falei, né? Gênesis, desculpa, Gênesis. Gênesis 24. Gênesis 24, 63. 63. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Gente, essa linguagem de vocês, eu vou te falar, é muito ruim. Muito ruim. Para ler é muito bom, mas para estudar, Gênesis, eu vou ler para vocês aqui, Gênesis 24, 63. Diz assim: Isaac saíra a orar no campo. Tem algumas outras versões que diz meditar, ou meditar ou orar é a mesma coisa. Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. Aqui também tem uma citação da oração da tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Então Isaac está esperando a sua noiva chegar, e ele não sabia que hora que ela ia chegar, porque ela estava vindo de longe da casa da terra do seu pai. Ele não saiu para poder encontrar Rebeca. Ele saiu exatamente para esse momento do encontro, do casamento dele com Rebeca. Ele sai à tarde, na viração do dia, para poder orar, a Bíblia diz, para meditar em Deus no campo à tarde. Então, a posição, ele estava andando, ele não estava de joelho, não estava de pé, ele estava andando, meditando e orando, buscando a face de Deus. Então, nós podemos orar também andando. Nós já lemos Salmo 63, 6, que diz que nas vigílias da noite eu medito em ti. Então, nós podemos orar também deitado. Vamos ler de novo para poder ninguém dizer que eu estou inventando moda. Vamos ler Salmo 63, 6. Salmo 63, 6. Se alguém está nos acompanhando aí, 63, nós já lemos esse versículo, mas nós vamos ler de novo. 6. Isso. Quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda. Então, lembrar de Deus é uma linguagem poética que Davi, quer dizer, ninguém consegue lembrar de Deus e não falar com Deus. Então, é uma linguagem poética que Davi usa para poder dizer que ele está orando, e não só orando, nós vamos chegar nisso, sobre a questão da oração, de orar e de meditar em Deus. Então, ele diz, quando me lembro de ti, na minha cama, e medito nas vigílias da noite, porque tem sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado nas suas asas. Então, Davi, ele para, a sua linguagem diz bem, que deitado, né? Deitado na cama, eu me lembro de ti. É uma outra forma poética de falar sobre a oração. Nós falamos também sobre, quando Salomão está orando, nós falamos sobre mãos levantadas. Nós vamos ler agora um outro texto, Êxodo, agora sim, Êxodo 17, 11. Êxodo 17, 11. E nós vamos ler um texto que está no Novo Testamento, Êxodo 17, 11. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Esse texto é um texto áureo para podermos falar sobre oração, sobre intercessão. E, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, orando ao Senhor, com as mãos levantadas, buscando a paz do Senhor, Israel, juntamente
com Josué lá embaixo vencia a guerra. Então nós podemos orar então com as mãos levantadas. E nós podemos então ler também no Novo Testamento 1 de Timóteo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Então aqui é um outro texto também que nós podemos falar sobre a questão do lugar que devemos orar. Então nós temos que orar em todo lugar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. Amém? E aqui nós terminamos hoje, nós terminamos a nossa parte de falarmos um pouco sobre a posição da oração, para que nós possamos desmistificar, tirar esses conceitos errados que nós colocamos. Muitas vezes nós somos bombardeados pelo diabo sobre a questão de ensinos que nos foram colocados. Às vezes nem aprendemos, às vezes nós concluímos que vimos a mãe, a avó, o pai, o pastor orar só de joelhos a vida inteira, e nós temos aquele conceito na nossa mente que nós não conseguimos ultrapassar e nos limitamos na questão da oração. Então nós precisamos saber que nós temos a condição de orarmos a Deus em todo tempo, em todo lugar e nas posições que nós vimos, com as mãos levantadas, de joelhos, de pé, deitado, para que nós possamos ter uma vida realmente. Aí sim se cumpre a palavra que Paulo fala: orai em todo tempo. Aí nós podemos entender e por que Paulo diz isso. Amém? E nós vamos agora agradecer a Deus por esse tempo que passamos. Queremos ser bem produtivos no tempo que nós temos aplicado para podermos falar sobre a oração. E nós queremos nos colocar agora de pé, juntamente comigo que já estou de pé. Nós vamos levantar nossas mãos para os céus e agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso que tivemos de oração e agora de ensino da palavra do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Levante a sua voz e ore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Para aquilo que você foi tocado pela palavra, ore para que isso seja colocado no seu coração como de fogo. E você não se esqueça, mas que você aplique isso no seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra que é tão rica e esclarecedora, libertadora, que nos ensina, Senhor, a buscar a tua presença em todo tempo, Senhor. Podemos buscarmos a tua face, podemos naquilo que o Senhor tem nos dado, em todo lugar, em todo tempo, Senhor, em toda circunstância, com as mãos levantadas, com o rosto no chão, Senhor, assentados, de pé, Senhor, de joelhos. Deus, o Senhor nos deu a possibilidade de usarmos o nosso corpo de todas as formas, de todas as maneiras, para que pudéssemos, ó Pai, buscar a Tua presença, como Paulo nos ensinou, Senhor, de orar ao Senhor em todo o tempo, de orar sem cessar, para que não fiquemos, ó Pai, com a nossa mente cativa, a nossa mente estreita, a nossa mente, Senhor, presa, Senhor, a conceitos errados, ó Pai, a conceitos, ó Pai, que não estão na Tua palavra, conceitos que são conceitos humanos, ó Pai. Nós queremos nos colocar diante da Tua presença, nós queremos aprender, Espírito Santo, assim como os discípulos de Jesus, eles oraram, Senhor, pedindo a Ele que nos ensinasse a orar. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que está conosco, como estava Jesus com os discípulos, ó Espírito de Jesus, que está no meio da igreja. Nós oramos agora que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a orar. O Senhor que ora por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não temos as palavras para poder orar. Nós queremos colocar a nossa vida, a nossa mente, todo o nosso ser. Queremos, Senhor, queremos comprometer o nosso ser em buscar a Tua presença, para que possamos, Senhor, cumprir a Tua palavra que está, Senhor, nos 10 mandamentos. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade. É isso que queremos fazer. Queremos investir a nossa mente, queremos investir nas nossas emoções, queremos investir no nosso corpo para poder buscar ao Senhor, para que a nossa vida de oração seja intensa e produtiva, Senhor, para que o Teu
desobedecem a Ti, Senhor, é porque nossas orações são respondidas e nós queremos manifestar essa glória, Senhor, esse grande privilégio de sermos escondidos, escutados por um Deus tão grande. Aleluia! Poderemos passar a noite inteira orando a Ti, Senhor, quando baseado na Tua palavra, quando aprendemos, Pai, da Tua palavra, nós temos, Senhor, artifício, temos palavras, temos meio para podermos buscar a Tua face. A falta de entendimento nos rouba o fervor, a falta de conhecimento nos rouba o desejo de orar, a falta de conhecimento nos rouba, Senhor, a visão de a quem estamos orando. Quando nós conhecemos ao Senhor, quando o Senhor se revela a nós na palavra. Senhor, nós então temos armas, temos palavras, temos posições, temos força para poder buscar a Tua presença. Pai, nós queremos orar, Senhor, e que o Senhor possa nos fortalecer nossos joelhos, as nossas mãos, o nosso rosto, Senhor, o nosso corpo, nossa mente, para podermos permanecer na Tua presença, assim como foi com Daniel, Senhor, que permaneceu em oração 21 dias, 3 semanas inteiras, porque ele não tinha uma resposta, Senhor, favorável. Quando se preenchesse, Senhor, o seu coração de tranquilidade, ele perseverou em oração. E nós queremos também perseverar, Senhor, em oração, até recebermos a resposta, seja ela sim, seja espera, seja não. Queremos entender a visão e queremos buscar a Tua face para podermos entender os mistérios que estão em Ti. Pai, o Senhor é Deus que se revela, Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor que enquanto nós nos debruçamos sobre essa palavra para poder aprender de Ti, revela-te a nós como Deus que nos ensina a orar, como Deus que responde a oração, como Deus que abraça a nossa causa e que nos dá assim daquilo que precisamos. Pai, que o Senhor possa nos ensinar a Tua igreja, nesse tempo do fim, Senhor, a se levantar em oração, a amar a Tua presença, a permanecer, a perseverar longos períodos, ó Pai, diante da Tua face, para guardarmos aquilo que nós temos. O Senhor disse, Senhor, guarda a Tua coroa, guarda o que tens, para que ninguém roube a Tua coroa, que nós possamos permanecer, Senhor, longos períodos de oração, em Tua presença, se assim é a Tua vontade, para guardarmos aquilo que temos e para que ninguém roube nossa coroa. Me ensina a orar. É o que eu te peço nessa noite, no poder do nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja que está presente nessa noite, a igreja que está online, Senhor, também. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos nossos irmãos e o Senhor possa nos dar a Tua graça. Toda essa noite, Senhor, nessa madrugada que vamos começar a orar, Senhor, a buscar a Tua presença. Queremos pedir que o Senhor nos ajude nesse tempo que vamos entrar de intercessão pela França. Ó Deus, há 24 horas que vamos ter, da meia-noite de hoje até a meia-noite de quinta-feira. Reveste os intercessores, cobre a Tua igreja, espere os Teus filhos, dê palavra de sabedoria na oração, dê revelação, dê discernimento, dê, Senhor, precisão para podermos orar, Senhor, com sabedoria, para que possamos ter a resposta sobre essa nação. Cerca cada casa, cada família, cada casamento, cada igreja, cada pastor que está envolvido nesse projeto, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa cada irmão e a cada irmã que está envolvido nessa obra. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos, convocar os irmãos, todos os irmãos que estão conosco. Nós teremos hoje, quer dizer, a partir da meia-noite de amanhã, vamos começar